O reino dos céus, como entrar, viver e refletir a grandeza de Deus em sua vida. Pense por um momento. Como você imagina o reino dos céus? Será um lugar de paz absoluta, repleto de luz e amor? Ou seria algo ainda mais grandioso, além de qualquer coisa que nossa mente limitada possa conceber? O reino dos céus é um conceito que atravessa os séculos, cheio de promessas e mistérios. Muitas vezes tentamos imaginar como seria esse lugar perfeito, mas talvez a chave esteja em entender não apenas onde ele está, mas como ele se revela em nossas vidas aqui e agora. Bem-vindos ao canal Jornada da Sabedoria e Reflexão. Aqui, mergulhamos em histórias e ensinamentos que transformam, inspiram e nos aproximam de Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos explorar mais profundamente o que significa viver à luz do reino dos céus. Jesus Cristo, ao iniciar seu ministério, deixou bem claro que o reino dos céus era central para sua mensagem. Ele declarou: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Mateus 4,17. Essas palavras não eram apenas um convite, mas também uma afirmação poderosa. O reino dos céus já estava entre nós. Mas o que isso significa? Será que Jesus estava dizendo que o céu, como imaginamos, já está acessível de alguma forma? Vamos viajar pelas Escrituras e refletir sobre as parábolas e os ensinamentos que nos ajudam a compreender o reino dos céus. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que ele não é um lugar físico no sentido convencional. Jesus nos ensina que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, que ao ser encontrado leva o homem a vender tudo o que tem para adquiri-lo. Mateus 13,44. Essa parábola é rica em significado, pois nos convida a pensar no que realmente valorizamos na vida. Quantas vezes buscamos tesouros em coisas que são passageiras? O apóstolo Paulo nos lembra que o que vemos é temporário, mas o que não vemos é eterno. 2 Coríntios 4,18. O reino dos céus, portanto, é um chamado para viver com propósito, buscando aquilo que é eterno e deixando de lado as distrações que nos afastam de Deus. E aqui está algo interessante. Jesus frequentemente usava imagens do dia a dia para falar sobre o reino. Ele disse que é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que cresce e se torna uma grande árvore, abrigando as aves do céu. Mateus 13, 31, 32. Essa descrição nos mostra que o reino pode começar pequeno, quase imperceptível, mas tem o poder de crescer e transformar tudo ao seu redor. Você já percebeu como pequenas ações podem causar grandes impactos? Um simples gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, ou mesmo um momento de oração, pode ser o início de algo grandioso. O reino dos céus não é apenas uma promessa futura. Ele se manifesta no aqui e agora, sempre que vivemos os valores que Jesus nos ensinou: amor, justiça, perdão e compaixão. Muitas pessoas se perguntam: como posso viver no reino dos céus enquanto ainda estou aqui na terra? Essa é uma pergunta profunda e importante. Jesus respondeu a isso quando disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17, 21. Isso significa que o reino começa em nossos corações, em nossa disposição de seguir a vontade de Deus. Imagine um mundo onde todos vivessem dessa forma, buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça, como Jesus nos instruiu em Mateus 6,33. Como seriam nossas famílias, nossas comunidades, nosso trabalho? Talvez essa seja a transformação que o reino dos céus traz. Não apenas uma mudança de lugar, mas uma mudança de perspectiva, de atitude, de vida. E ainda assim, o reino dos céus não é algo que conquistamos por mérito próprio. É um presente, uma graça oferecida por Deus a todos que o buscam de coração sincero. No Sermão da Montanha, Jesus proclamou:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Essa promessa é para todos, independentemente de onde estamos em nossa jornada de fé. Talvez você esteja passando por momentos de dúvida, de medo ou de desânimo. Saiba que o reino dos céus não está fora do seu alcance. Ele é para você. Deus não está esperando que sejamos perfeitos. Ele quer corações abertos e dispostos a segui-lo. No próximo momento, mergulharemos ainda mais fundo nas parábolas e nos ensinamentos de Jesus, explorando como o reino dos céus transforma nossas vidas e nos dá um propósito maior. Não perca! Agora que já entendemos que o reino dos céus não é apenas um lugar distante, mas uma realidade que começa dentro de nós, vamos aprofundar nosso entendimento sobre como ele se manifesta e transforma vidas. Jesus usou muitas parábolas para descrever esse reino, e cada uma delas nos oferece um vislumbre de sua natureza divina e de como podemos nos conectar a ele. Em Mateus 13:33, Jesus compara o reino dos céus ao fermento que uma mulher mistura na massa até que ela toda fique levedada. Esse exemplo é fascinante porque o fermento é algo pequeno, quase invisível, mas seu impacto é profundo e transforma completamente aquilo com que entra em contato. Assim é o reino de Deus em nossas vidas. Ele começa com algo aparentemente pequeno, talvez uma oração, uma palavra da Bíblia ou um momento de reflexão, mas cresce e molda tudo em nós. Você já sentiu algo assim? Um momento em que parecia que Deus estava agindo de maneira sutil, mas que com o tempo transformou totalmente sua visão da vida? Esse é o poder do reino dos céus. Ele não vem com grande pompa ou alarde, mas trabalha silenciosamente, mudando nossos corações e nos levando a viver de maneira que reflete o amor de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa que viver no reino dos céus não é sobre coisas externas, mas sobre o que acontece dentro de nós. É sobre a transformação espiritual que nos permite experimentar a verdadeira paz e alegria, mesmo em meio às tempestades da vida. Muitas vezes, associamos o reino dos céus com algo que só alcançaremos após a morte. Mas Jesus deixa claro que ele já está acessível aqui e agora. Ele disse: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17:21. Essas palavras nos desafiam a buscar a presença de Deus em nossas vidas cotidianas e a viver como cidadãos do céu, mesmo enquanto estamos na terra. Mas como podemos fazer isso de maneira prática? Jesus nos dá um exemplo poderoso na parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37. Nessa história, vemos que o reino dos céus se manifesta em atos de compaixão, amor e cuidado pelo próximo. O samaritano não era esperado para ajudar, mas ele escolheu fazer a diferença, e é isso que somos chamados a fazer também. Cada vez que escolhemos o amor ao invés do ódio, o perdão ao invés da vingança, ou a generosidade ao invés da indiferença, estamos vivendo os valores do reino dos céus. Outro ponto importante é entender que o reino dos céus é para todos. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Essa afirmação nos lembra que precisamos ter um coração humilde e dependente de Deus, como o de uma criança. Isso não significa que devemos ser ingênuos, mas que devemos confiar plenamente em Deus e reconhecer nossa necessidade dele. Talvez você se pergunte: mas e se eu não for bom o suficiente? E se eu não conseguir viver à altura dos padrões do reino dos céus? Essa é uma preocupação comum, mas a boa notícia é que o reino dos céus não é baseado no que fazemos, mas na graça de Deus. Em Efésios 2:8-9, Paulo escreve: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que o reino dos céus é um presente, algo que recebemos quando abrimos nossos corações a Deus. Não é algo que ganhamos por mérito, mas que nos é oferecido por amor. À medida que continuamos esta jornada, é importante refletir sobre como estamos vivendo. Estamos permitindo que o reino de Deus molde nossos pensamentos, atitudes e ações? Estamos sendo o fermento que transforma o mundo ao nosso redor? No próximo momento, exploraremos como as promessas do reino dos céus nos sustentam em tempos difíceis e nos dão força para superar os desafios da vida. Prepare-se para descobrir como viver à luz dessas promessas pode trazer propósito e renovação à sua caminhada. Se essa mensagem já tocou o seu coração, compartilhe nos comentários sua experiência ou reflexão. Como você tem sentido o reino dos céus em sua vida? Vamos continuar essa conversa e crescer juntos. Agora que compreendemos o que o reino dos céus representa e como ele se manifesta em nossas vidas, é hora de refletirmos sobre as promessas que ele nos traz. O reino dos céus não é apenas uma realidade espiritual que experimentamos, mas também uma fonte de esperança e força para os desafios da vida cotidiana. Ele nos oferece algo muito mais profundo do que aquilo que o mundo pode oferecer. A paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias e a confiança em um futuro seguro nas mãos de Deus. Em Mateus 5, durante o Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, revelando os princípios que governam o reino dos céus. Ele diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. Esse versículo nos ensina que o reino de Deus não está reservado para os poderosos ou para os autossuficientes, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. É um reino onde os humildes são exaltados, onde os que sofrem encontram consolo e onde os que buscam justiça são preenchidos. Jesus também nos lembra que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Não estamos falando apenas de uma justiça humana, que é falha e limitada, mas da justiça divina que restaura, redime e traz verdadeira paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 1:5-6. O reino dos céus é o lugar onde a verdadeira justiça será feita, onde a dor será curada e onde as coisas serão colocadas no devido lugar, conforme a vontade de Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, sentindo-se injustiçado ou sem respostas para as aflições que enfrenta. Mas a promessa do reino dos céus é clara. Deus está conosco, Ele não nos abandona, e no seu reino Ele fará justiça. Às vezes, essa justiça não acontece de maneira imediata ou visível, mas podemos confiar que no final tudo será restaurado e redimido. O reino dos céus nos garante que, mesmo em meio ao sofrimento, a vitória final será de Deus. Em Lucas 6:20-23, Jesus também nos faz promessas para aqueles que são perseguidos ou que enfrentam dificuldades por causa da sua fé. Ele diz: "Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque rireis." Lucas 6:20-21. Essas palavras são um consolo para todos aqueles que enfrentam a adversidade com fé, pois nos lembram que em Cristo temos uma esperança que não falha. Essa esperança é algo que nos fortalece em tempos de provação. O apóstolo Paulo nos ensina que, apesar das tribulações, podemos ser mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Romanos 8:37. O reino dos céus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos garante que, através de nossa fé e confiança em Deus, podemos superar
qualquer obstáculo. O reino dos céus é, assim, uma fonte de renovação e coragem. Um lembrete de que não estamos sozinhos e que a vitória está assegurada em Cristo. Viver no reino dos céus é também um convite à transformação diária. Não é apenas esperar pelo futuro, mas permitir que o reino de Deus se manifeste em nossas atitudes, escolhas e relacionamentos. Quando buscamos viver de acordo com os valores do reino, amor, perdão, misericórdia e compaixão, estamos de fato trazendo o reino dos céus para o presente. Como Jesus nos disse, o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17:21. E cabe a nós manifestá-lo em tudo o que fazemos. Porém, essa transformação não é algo que acontece de forma instantânea. Como a semente que cresce lentamente até se tornar uma árvore, o reino dos céus se desenvolve em nós ao longo do tempo. À medida que nos entregamos a Deus e permitimos que Ele nos molde, somos renovados e preparados para viver em plenitude. Esse processo é chamado de santificação, e é através dele que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, vivendo em harmonia com os princípios do reino dos céus. Talvez você esteja passando por um processo de transformação em sua vida, sentindo-se desafiado a deixar para trás velhos hábitos, pensamentos e atitudes. Mas lembre-se de que o reino dos céus não exige perfeição instantânea. Deus trabalha conosco onde estamos, e Ele nos conduz em um caminho de crescimento constante. O que Ele pede é um coração disposto, pronto para aprender e crescer. A beleza do reino dos céus é que ele não é limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele transcende as dificuldades da vida terrena e nos oferece uma visão eterna. Jesus disse: "Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Mateus 6:21. O reino dos céus é esse tesouro eterno. E quando colocamos nosso coração nele, encontramos uma paz e uma alegria que nada pode tirar. Neste momento, aproveite para se inscrever no canal Jornada da Sabedoria e Reflexão, curtir este vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Se você tem sido tocado por essa mensagem, compartilhe nos comentários como o reino dos céus tem feito diferença em sua vida. Nos próximos momentos, exploraremos como o reino dos céus nos desafia a viver com propósito e a ser luz em um mundo que muitas vezes está em escuridão. Não perca! À medida que continuamos nossa jornada sobre o reino dos céus, é crucial entendermos como a vivência desse reino nos desafia a ser luz no mundo. Jesus nos chama não apenas para esperar pelo reino que está por vir, mas para ser uma manifestação desse reino aqui e agora. Ele nos diz em Mateus 5,14: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte." Essas palavras revelam nossa missão como cidadãos do reino dos céus. Ser luz em um mundo que muitas vezes se encontra na escuridão. A luz é algo que ilumina e guia, e assim somos chamados a agir no mundo. Não importa quão grande ou pequena seja nossa influência, cada um de nós pode ser uma fonte de luz para os outros, refletindo o amor e a verdade de Deus em nossas ações, palavras e atitudes. Isso se manifesta de maneira prática em nossos relacionamentos, no cuidado com o próximo e na busca pela justiça e pela paz. Como discípulos de Cristo, somos desafiados a viver de forma a mostrar ao mundo que há algo maior, algo eterno, que dá sentido à nossa vida. Quando Jesus nos chama a ser luz, Ele também nos alerta para a importância de viver com integridade e autenticidade. Em Mateus 5:15-16, ele continua: "Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Essa passagem nos ensina que nossa luz não deve ser escondida, mas visível.
de modo que os outros possam ver as boas obras que fazemos em nome de Deus. No entanto, ser luz no mundo não é uma tarefa fácil. Vivemos em uma sociedade onde a escuridão parece prevalecer em muitos aspectos da vida cotidiana. O egoísmo, a indiferença e a falta de compaixão muitas vezes nos cercam, tornando desafiador viver de acordo com os valores do reino dos céus. Mas é precisamente nesse contexto que somos chamados a brilhar mais intensamente. Não podemos nos esconder das dificuldades que o mundo enfrenta, mas podemos fazer a diferença por meio de pequenas atitudes de amor e bondade. Cada gesto de compaixão, cada palavra de encorajamento e cada ato de generosidade reflete a luz do reino dos céus. Jesus nos ensina que o reino não é apenas algo para ser aguardado, mas algo que deve ser vivido, e isso se manifesta através de nossa presença ativa e amorosa no mundo. Além disso, ser luz também significa viver de acordo com a verdade. Em João 8,12, Jesus se descreve como a luz do mundo, e ele nos chama a segui-lo para que não andemos em trevas. O reino dos céus nos desafia a viver de maneira sincera e honesta, a buscar a verdade de Deus em tudo o que fazemos. No entanto, a verdade não é sempre fácil de seguir. Ela muitas vezes exige que renunciemos a nossos próprios desejos e preconceitos, que nos submetamos à vontade de Deus e que, em humildade, vivamos de acordo com seus princípios. Ser luz no mundo também envolve agir em favor da justiça. Em Mateus 5,6, Jesus promete que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O reino dos céus nos chama a trabalhar pela justiça divina, a lutar contra a opressão, a desigualdade e a injustiça em todas as suas formas. E embora o reino de Deus seja perfeito e justo, sabemos que a plena manifestação dessa justiça ocorrerá somente no fim dos tempos. Mas isso não significa que devemos esperar passivamente. Pelo contrário, somos chamados a ser agentes de mudança, a trabalhar pela paz e pela justiça aqui e agora. À medida que vivemos esses valores do reino, é importante lembrar que, como discípulos de Cristo, somos chamados para fazer mais do que simplesmente sobreviver ou cumprir nossos deveres diários. Somos chamados para viver com propósito. Jesus disse em João 15,16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O reino dos céus nos chama a produzir frutos que perdurem, frutos de amor, de generosidade, de fé. Isso significa viver com um propósito que vai além de nossas necessidades pessoais, buscando o bem dos outros e refletindo a imagem de Cristo no mundo. Esse propósito não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade de experimentar a verdadeira realização. Viver para algo maior que nós mesmos, viver para o reino de Deus, nos dá uma motivação que transcende as dificuldades da vida cotidiana. Mesmo quando enfrentamos obstáculos, podemos encontrar força e alegria no fato de que nossas ações estão sendo usadas para algo eterno e significativo. O reino dos céus nos ensina que nossa vida tem um propósito que vai além de nós mesmos. Você já parou para pensar em como sua vida reflete os valores do reino dos céus? Como você tem sido luz em meio à escuridão? Cada um de nós tem uma missão única, e Deus está nos chamando a viver de maneira que glorifique o seu nome e espalhe o seu amor por onde formos. Isso é ser parte do reino de Deus, aqui e agora. Compartilhe nos comentários como você tem vivido como luz no mundo. Como o reino dos céus tem transformado sua maneira de viver. Vamos continuar essa conversa, crescer juntos e fortalecer a nossa fé. Nos próximos minutos, vamos refletir sobre a promessa de que, apesar das dificuldades, o reino de Deus é a nossa verdadeira herança.
E essa herança nos dá esperança, não apenas para o futuro, mas para o presente. Fique conosco para descobrir como viver à luz dessa promessa. À medida que concluímos nossa jornada por esse tema tão profundo, chegamos a um ponto de reflexão que não é apenas sobre o que o reino dos céus representa, mas sobre como ele deve transformar cada área da nossa vida. O reino de Deus não é algo que se limita ao que esperamos no futuro, mas algo que começa a agir em nós, aqui e agora, transformando nossos corações, nossas atitudes e a maneira como vivemos cada dia. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa simples, mas profunda declaração nos ensina que o reino de Deus não é uma questão de riquezas materiais, nem de vitórias temporárias. O verdadeiro tesouro que ele nos oferece é a justiça divina, uma paz que não depende das circunstâncias externas e uma alegria que brota do coração, independentemente das lutas e desafios que enfrentamos. Isso nos leva a entender que viver no reino dos céus é um convite para experimentar uma vida transformada, uma vida que vai além do que podemos ver e tocar. A transformação que o reino de Deus provoca não é superficial, mas profunda. Ela vai até a raiz de nosso ser, moldando nossos pensamentos, emoções e ações, de maneira que passamos a refletir mais de Cristo em nossa vida. Não se trata apenas de esperar por algo, mas de viver como cidadãos desse reino agora. Em Colossenses 3:12 e 14, Paulo nos desafia a vestir como eleitos de Deus, santos e amados, em tratamento de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso é o que significa viver no reino dos céus. É viver com um coração cheio de amor e misericórdia, demonstrando a bondade de Deus em cada ação. Esses frutos do Espírito, que nos são dados pelo poder de Deus, são o reflexo da realidade do reino dentro de nós. Porém, sabemos que essa transformação nem sempre é fácil. O caminho que leva ao reino dos céus é muitas vezes o caminho da renúncia, do sacrifício e da superação. Não estamos livres das dificuldades ou dos desafios da vida, mas ao contrário, é através dessas dificuldades que podemos experimentar a realidade do reino de Deus de maneira ainda mais profunda. O reino de Deus não promete uma vida sem sofrimento, mas nos promete estar conosco em todas as circunstâncias. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, quando colocamos a justiça divina como prioridade em nossas vidas, somos garantidos de que, em sua misericórdia e graça, Ele suprirá nossas necessidades. Não é sobre viver uma vida sem problemas, mas viver uma vida com propósito, onde a presença de Deus nos sustenta em todos os momentos. Deus nos chama, então, para uma vida de rendição. Rendição não significa fraqueza, mas confiança total em sua soberania e em seu amor por nós. No reino dos céus, não se trata de ter controle sobre todas as coisas, mas de confiar em aquele que tem todo o controle. Isso é libertador, porque significa que podemos descansar em suas promessas, sabendo que no final Ele fará todas as coisas novas. E é essa confiança em Deus, essa fé inabalável em sua bondade, que nos capacita a viver com esperança, mesmo nos tempos mais difíceis. O reino dos céus é uma promessa de que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. E esse plano nos leva à verdadeira liberdade e felicidade. Não uma felicidade superficial, mas uma felicidade que vem de saber que estamos em seus braços, sendo conduzidos por Ele, rumo à eternidade. Em Apocalipse 21:4, vemos a culminação do reino dos céus.
Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esse versículo nos lembra de que, embora vivamos em um mundo de sofrimento e dor, o reino de Deus está vindo, e quando ele se manifestar plenamente, todas as coisas serão restauradas. O reino de Deus é, portanto, uma esperança viva que nos dá força e coragem para enfrentar qualquer dificuldade. E aqui talvez a maior lição seja que, ao vivermos como cidadãos do reino, podemos começar a experimentar um pedaço dessa restauração agora. Quando amamos como Cristo amou, quando buscamos a paz, a justiça e a misericórdia, estamos antecipando a realidade do reino que virá. Cada ato de bondade, cada palavra de amor e cada gesto de misericórdia são sementes que plantamos aqui e agora, que um dia, com a vinda de Cristo, produzirão frutos eternos. Por isso, hoje, mais do que nunca, somos chamados a viver com confiança nesse reino. A confiança de que Ele está no controle, de que Ele está trabalhando em nossas vidas e, acima de tudo, de que a vitória final é nossa, em Cristo Jesus. O reino dos céus não é algo distante, mas é algo que podemos vivenciar dia após dia, ao deixarmos Deus reinar em nossos corações e ao buscarmos fazer a sua vontade aqui na terra. Então, eu te convido a refletir profundamente sobre essa verdade. Como o reino dos céus tem transformado sua vida? Como você tem vivido a promessa de paz, alegria e justiça em sua jornada diária? O reino dos céus é uma realidade que está ao nosso alcance. E quando o buscamos de todo o coração, encontramos o propósito, a paz e a verdadeira felicidade que só Deus pode oferecer. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Jornada da Sabedoria e Reflexão e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que você achou e compartilhe com seus amigos para espalharmos essa mensagem de fé e esperança. Lembre-se, o reino dos céus já está em nosso meio e enquanto aguardamos sua plenitude, podemos viver desde já como seus cidadãos. Até o próximo vídeo.